Então, gente, a gente está falando aí sobre Cristo ser o nosso único acesso ao Pai. E com base nisso, a gente está mostrando a obra consumada de Jesus aqui em Hebreus, capítulo 10. A gente tem lido aí, tendo pois, o verso 19, tendo pois, irmãos, intrepidez, para entrar no Santo dos Santos, lugar de intimidade, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E a gente viu no nosso último vídeo, falando da ação do sangue. O sangue é para Deus, o sangue é para o nosso benefício, o sangue é contra o inferno, contra o diabo, contra Satanás. Eu quero que você vá comigo em Romanos capítulo 8, falando da eficácia desse sangue, o que o sangue de Cristo efetivamente fez na nossa vida, nós que nascemos de novo. Romanos capítulo 8, verso 1 até o verso 4 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode dizer isso aí, em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para os que estão a Cristo Jesus. Por quê? Porque nós vimos na aula passada que o sangue é contra Satanás. O sangue cancela o escrito de dívida que era contra nós. Só que não para aqui. Em uma outra versão, diz para aqueles que estão em Cristo que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui fala de uma vida de santificação. Uma vida onde nós permitimos que a palavra de Deus continue nos lavando, porque nós já fomos lavados de uma vez por todas pelo sangue. Então você entende que há dois agentes purificadores da nossa vida. Número 1, o sangue, que nos purifica de uma vez por todas. E nós temos a água, que nos purifica todas as vezes que nós precisamos renovar a nossa mentalidade. No tabernáculo de Moisés, a gente conseguia ver isso no átrio. Logo, o primeiro utensílio que você via, o altar de sacrifício, ali era marcado pelo sangue. O sangue de Cristo nos dá acesso à presença de Deus. Mas depois que nós já fomos lavados pelo sangue, existia um outro utensílio que era a bacia de bronze. E a bacia de bronze era uma bacia onde os sacerdotes se lavavam. E o sacerdote tinha que constantemente se lavar. Então perceba, nós fomos purificados pelo sangue de uma vez por todas. Mas nós precisamos continuamente do lavar purificador da palavra todos os dias. E quando a gente anda numa consciência do sangue de Jesus e numa consciência de que nós estamos lavando as nossas vidas na palavra de Deus, já não há mais nenhuma condenação para os que estão. E não somente estão, e por estar nós falamos do sangue. E não somente estar, mas viver. E viver fala da purificação da palavra em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, ou das suas consequências. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, segundo os desejos do pecado, segundo você sabe que a carne ela volta para você mesmo, né? O centro da carne é o homem. Não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o Espírito está sempre focando em Cristo. Então eu e você, nós entendemos que nós vencemos a barreira do pecado no sacrifício de Jesus. A cruz, de forma total, demoliu a barreira do pecado que estava entre o homem e Deus. Perdão foi concedido, não porque Deus está fazendo vista grossa ao nosso pecado, mas por causa do sangue de Cristo, que erradicou o meu e o seu pecado diante de Deus. Lucas capítulo 22, verso 20, diz: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Jesus estava falando do sangue de Cristo, que é o selo
dessa nova aliança que Deus fez com a gente, desse novo relacionamento. Falar da nova aliança é falar de um novo relacionamento, o sangue da eterna aliança. Eu quero ver com você rapidamente 5 palavras que nós devemos conhecer com base no sangue de Jesus. Nós já falamos que o sangue de Jesus, quais são os benefícios do sangue de Jesus? O sangue de Jesus é para Deus, o sangue de Jesus é para o nosso benefício, o sangue de Jesus é contra Satanás. Eu quero ver com você 5 palavras importantes daquilo que o sangue de Jesus, ou a obra consumada de Jesus, fez na cruz do Calvário por mim e por você. Número 1 é a palavra expiação, ou a palavra reparação. E com isso eu estou dizendo que nós temos vida. Falar da palavra expiação, nós estamos falando que nós temos vida. Romanos capítulo 3, verso 25, vai dizer: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. E a palavra propiciação aqui é um sacrifício que desvia a ira e remove o pecado. Aleluia! Você vê que Deus colocou a sua ira em Jesus. Aleluia! Ele desvia a sua ira. Não é que Deus deixa de ficar irado com o pecado. Não, ele coloca isso em Jesus. Jesus suportou isso na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ter uma nova vida a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Expiação é o ato de retirar o pecado de uma pessoa. Um sacrifício de expiação é aquele em que uma pessoa ou algo que é usado como substituto diante de Deus recebe o julgamento no nosso lugar. Então, quando nós estamos falando que nós nascemos de novo, que nós nos tornamos justiça de Deus, isso quer dizer que o nosso pecado caiu sobre Jesus. E nós recebemos, portanto, a justiça de Deus. E a palavra justiça de Deus é como se a gente nunca tivesse pecado. Veja, não é que a gente não pecou, não é que a gente não tinha essa natureza, mas essa natureza recaiu sobre Jesus. E Jesus nos deu a sua natureza. É por isso que em Apocalipse, ele fala o seguinte, João fala o seguinte, que os santos continuem a santificar-se. Os justos continuem na prática da justiça. Porque nós que nos apropriamos da justiça de Deus, nós podemos verdadeiramente nos apropriar da natureza do Espírito. E é com base nisso que nós celebramos essa expiação. A segunda palavra que a gente aprende quando a gente fala sobre o sangue de Jesus é a palavra justificação. Se na palavra expiação nós podemos dizer que nós temos vida, na palavra justificação nós temos paz. Romanos capítulo 5, verso 9, diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E ser justificado significa que agora nós temos paz com Deus. Aleluia! Se nós fomos salvos da ira de Deus, isso quer dizer que nós temos paz com Deus. Nós podemos experimentar também a paz de Deus. Significa que os registros que existiam contra nós foram apagados. Aleluia! Por causa do sangue, nós podemos permanecer diante de Deus sem julgamento algum contra nós. Lembra que os justos devem continuar na prática da justiça. Isso não quer dizer que eu e você talvez não venhamos a pecar. O apóstolo João diz isso. Mas se nós pecarmos, o que o apóstolo João fala? Corre para Deus. Corre para Deus, se arrepende. Volta o seu caminho para Ele. Por quê? Porque nós fomos justificados de uma natureza. Hoje nós temos uma nova natureza e com base nessa natureza eu não vou correr para um Deus irado. Você está entendendo? Eu não vou correr para um Deus irado. Eu vou correr para alguém que eu tenha paz. Eu tenho paz com Deus. E se eu fiz algo contra Deus, eu posso correr para Ele porque eu tenho paz com Deus. Eu posso viver na sua presença. Aleluia! A terceira palavra é a palavra redenção.
E na palavra redenção nós podemos dizer que nós temos valor. Efésios capítulo 1, verso 7. Diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E a palavra redimir significa adquirir novamente, mas não é adquirir novamente somente isso. É adquirir novamente porque você vê valor naquilo. Sabe quando você lembra daquela parábola da dracma perdida? E aquela mulher pesquisa para ali, busca dali, varre dali, e ela tenta encontrar algo porque algo tinha valor para ela. Era algo de tamanho valor que tinha que mexer com a sua identidade. Deus viu valor em nós, por isso a palavra redenção. Eu e você temos redenção. O sangue de Cristo foi o preço pelo nosso resgate, pela nossa redenção. A quarta palavra é a palavra reconciliação. E na palavra reconciliação nós podemos dizer que nós temos união. Colossenses capítulo 1, verso 19 e verso 20 diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ser reconciliado significa levado novamente a um relacionamento. Aleluia! Você está entendendo que Deus te dá uma nova vida, Ele te dá paz, Ele compra você de volta por valor, Ele coloca você dentro de um relacionamento novamente. Aleluia! Eu e você podemos ter um relacionamento com Deus por causa do sangue de Jesus. Eu e você fomos reconciliados, fomos trazidos para uma união novamente com Deus. A nossa comunhão com Deus foi restaurada. E o último ponto é a palavra santificação. E na palavra santificação, a gente pode dizer que nós temos um propósito. Hebreus capítulo 13, verso 12, diz, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu pela porta. Eu acho interessante essa palavra santificar, porque a palavra santificar significa a separação de algo para uso santo. E eu sempre explico isso, que muitas vezes quando às vezes as pessoas falam sobre ser santo, e elas explicam que ser santo é ser separado de. Mas ser separado de é uma consequência de ser separado para. E quando a gente fala que a gente é separado para, é porque nós temos um propósito. E se nós temos um propósito, logo nós seremos separados de. Nós seremos separados daquilo que não ajunta no nosso propósito. Nós seremos separados daqueles que não se juntam ao nosso propósito. Você está entendendo? Então, ser separado pelo sangue de Jesus fala que eu e você fomos separados para um propósito. Eu e você temos um propósito. Quando a gente está falando do sangue de Jesus, o nosso único acesso, nós estamos falando que nós temos uma vida, nós estamos falando que nós temos paz, nós estamos falando que nós fomos comprados porque Deus viu valor em nós. Nós estamos falando que nós estamos num relacionamento, nós temos união e nós temos um propósito. E o propósito é o relacionamento com Ele. Aleluia! É nós sermos cada vez mais íntimos dEle. É nós anunciarmos aquilo que nós temos experimentado. Ora, tudo isso por causa do sangue de Jesus. Tá bom? No nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus ser o nosso sumo sacerdote por causa dessa obra que Ele fez na cruz do Calvário. Deus te abençoe.